E aí, será que dá para prever o resultado de um jogo de futebol antes mesmo de a bola rolar? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos dados para ver como os números podem contar uma história e até antecipar o que vai acontecer em campo. Essa é a grande pergunta, né? Será que uma análise fria, puramente estatística, consegue de fato capturar a alma de um confronto? Bom, é o que a gente vai tentar descobrir. E para nos ajudar nessa missão, vamos usar uma análise feita pela SmartGo, que é especialista em destrinchar jogos usando dados. É com base no estudo deles que a gente vai seguir. Então vamos lá, começando o nosso primeiro tempo de análise. Aqui o confronto é entre Magdeburg e Hannover, mas a disputa, por enquanto, é só no campo das estatísticas. Ok, e como em qualquer boa análise, a gente precisa começar dando um passo para trás e olhando o cenário geral. É fundamental entender onde cada time se encaixa na temporada, porque é aqui que a história começa a tomar forma. E de cara, a tabela já nos diz muita coisa. Dá uma olhada. O Hannover está lá em cima, em quinto, com 30 despontos. Já o Magdeburg, bem, está mais para baixo, em 14º com 20. A diferença é bem visível, né? E aqui fica ainda mais claro. São 12 pontos de diferença. No papel, isso é uma distância bem considerável que já coloca uma etiqueta de favorito bem grande no Hannover. Mas será que o jogo se resume a isso? Agora a gente vai cavar um pouco mais fundo. Vamos deixar a classificação geral de lado por um instante e focar em outras métricas de desempenho. A ideia é ver se a história fica um pouco mais complexa. E quando a gente olha o confronto direto entre eles, o famoso head-to-head, a balança pesa ainda mais. O Hannover tem um domínio assim absurdo, com 67% de aproveitamento, contra só 17% do Magdeburgo. Isso só reforça aquele favoritismo que a gente viu. Mas é agora que as coisas ficam interessantes. A gente vai olhar para uma métrica mais avançada, o tal do XG, ou gols esperados. Pensa assim, não importa só se o time chutou, mas a qualidade daquela chance. O XG nos diz quem realmente cria mais perigo, quem merecia ter mais gols. E olha o que acontece aqui. O Hannover ainda está na frente com 1,77 de XG contra 1,50 do Magdeburg. Só que a diferença é muito, mas muito menor do que a da tabela. Isso é um sinal de alerta. Mostra que o Magdeburg, apesar de estar lá embaixo, cria chances de qualidade. Ele é um time perigoso. Certo. Com todo esse contexto na mesa, tabela, histórico, métricas avançadas, o que os modelos de previsão nos dizem? Qual é o veredito final dos números para essa partida? E tá aqui, o modelo confirma o favoritismo do Hannover com 45% de chance de vitória. Mas, olha só o Magdeburg, com 33%. Não é uma chance desprezível, de jeito nenhum. É uma possibilidade bem real. O empate fica ali com 22%. A análise vai até mais longe, tentando prever o que acontece só no primeiro tempo. E a expectativa é que o Hannover comece com tudo, com 50% de chance de terminar a primeira etapa na frente. A ideia é que eles tentem impor seu favoritismo desde o começo. Beleza, então, depois de passar por todos esses dados, é hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Qual é, afinal, a leitura do jogo que a gente pode tirar de tudo isso? A conclusão que a gente chega é a seguinte: o Hannover é o favorito sim. Posição, pontos, confronto direto, tudo aponta para eles. Só que existe um grande porém chamado XG, que nos diz que o Magdeburg é bem mais perigoso do que parece. Existe sim um caminho para uma surpresa. E isso nos leva à reflexão final. A análise nos dá um roteiro bem provável do que pode acontecer. Mas a gente sabe que futebol tem vida própria, né? Tem o fator humano, o imprevisto. A grande pergunta que fica é, no fim das contas, quem vai vencer? A lógica fria dos números ou a paixão imprevisível do jogo?